Sejam bem-vindos ao AgroShow Podcast. Hoje nós vamos falar sobre crédito de carbono. Estamos aqui então na presença de Douglas Sandrin de Brito, que é gerente técnico agronômico da Copagril. Também estamos na presença de Marcos Ferronato, que é CEO da Networld Agro, e também com o produtor rural Marco Portes. Marco, você pode contar um pouquinho da sua história para a gente como produtor rural? Claro. Primeiramente agradecendo o convite de vocês, um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante e tão em voga hoje, que é a questão do crédito de carbono, o que está acontecendo nesse viés aí da biocompetitividade. Bom, meu nome é Marco Portes, eu sou natural de Curitiba, mas eu só fui lá para nascer. Na verdade, sou cascavelense de coração e alma. Com 16 anos eu fui para Curitiba estudar, fiz engenharia mecânica, sou engenheiro mecânico de formação, com pós-graduação em administração e gestão comercial. A pergunta que fica é: o que você está fazendo aqui? Como é que você virou produtor rural, né? Exato. Então, depois de 18 anos trabalhando na indústria automotiva, em Curitiba e algumas multinacionais, no meio da pandemia me deu um estalo. Eu falei, eu vou trocar de carreira, vou sair da onde eu estou hoje. E isso eu liguei para o meu pai e falei: pai, não se preocupe, eu vou pedir demissão de onde eu estava para a gente ir tomar outro caminho. E nisso começou uma conversa entre eu e meu pai de voltar para fazer a sucessão familiar dentro da propriedade rural, que hoje é um tema também bem em voga, que o produtor rural hoje está sofrendo com um gap da sucessão familiar, mas isso eu acho que é assunto para outro podcast. Mas a família tem a história na agricultura, né? Meu pai iniciou a fazenda em 1968 em Cascavel, também vindo de Curitiba. Ele veio formado na Federal do Paraná, engenheiro agrônomo, e em 68 se iniciou o que hoje a gente chama de Portes Agro. Portes Agro é uma holding que contempla duas fazendas, a Fazenda da Divisa e a Fazenda da Vanguarda, ambas na região de Cascavel, uma efetivamente em Cascavel, uma em Santa Teresa do Oeste. Então, pensando em vir para Cascavel, ajudá-lo na administração da fazenda, e foi, acho que, um casamento legal entre o meu pai com 52 lavouras nas costas, com bastante conhecimento de lavoura, e eu com bastante conhecimento vindo de multinacionais, onde você tem bastante foco financeiro, administração, gestão de pessoas. Então acho que fez uma boa combinação, e cá estamos. Dia 4 de outubro vai fazer 4 anos que eu voltei. Agora estou como produtor rural. Tenho certeza que também não foi fácil, né, Marcos? Fazer, vamos dizer assim, pegar o costume do seu pai, você trazer uma ideia, cara um pouco mais antigo, né? Acredito que você na verdade teve um processo. Hoje é a maior dificuldade da sucessão familiar, tá isso. Então, né? Aí que foi a grande questão. Quando eu pedi a demissão efetivamente, foi dia 1º de julho de 2021. Certo? Não, 2020, que foi exatamente no bafafá ali da pandemia. O que aconteceu? Dessa data até a gente... Eu me acertei com ele antes de eu querer voltar. Então foi feito, eu pedi a demissão, que já ia acontecer, mas quando eu pedi a demissão já estava certo que eu iria voltar a Cascavel. Certo. Eu tinha uma outra ideia, um pouco diferente. Obviamente aquela ideia do cara que não conhece muito o negócio que ele está indo fazer. Porque eu tinha uma ideia de manter minha família em Curitiba. Então, inicialmente eu fiquei 1 ano praticamente na ponte aérea. Eu vinha para Cascavel, ficava 5, 10, 15 dias, ou alguns períodos mais efetivos de trabalho, plantio, colheita, e voltava. Só que nisso a gente vê, no dia, na lida, que essa fazenda não se cuida de longe. Entendeu? A gente começou a entender, eu praticamente entendendo muita coisa que não era tão simples, que não funcionaria. Então teve um momento que eu tive que tomar a decisão. Vamos mudar todo mundo para Cascavel. Minha esposa também era de Cascavel, então não foi um trauma tão grande. Mas voltando à tua questão, que nesse período que eu fiquei, desde 1º de julho a 4 de outubro, quando efetivamente eu vim a primeira vez, eu tive um tempo muito de reflexão
entender o que eu teria que negociar com meu pai. Entendeu? Sim. Algumas coisas entendo que não era negociável naquele momento, algumas outras coisas não, mas no resumo era o quê? É flexibilizar. E ele também ia ter que flexibilizar. E um dos acordos que eu fiz com ele foi, pai, eu não quero voltar como filho ou como herdeiro. Eu quero voltar como um executivo, como uma pessoa que está vindo trabalhar, que está vindo apresentar projeto, apresentar coisas novas, e que não ia adiantar eu gastar um monte de energia minha e no final eu falar, não, mas é melhor continuar fazendo do jeito que está. Do jeito que Que eu entendo que é muita gente assim. Meu pai completou sábado, último sábado agora, 85 anos. Está, graças a Deus, super ativo, né? O Feonato conhece ele. E o legal é que ele tem voz ativa, ele tem coisas que eu nem discuto com ele, que ele viu tanto, que eu falei, tá bom, é isso aí. Mas tem as coisas que... E uma coisa me marcou muito que foi... O produtor rural, ele é muito do ver para crer. Muito disso. E também nós não estamos julgando, nós estamos o que eles vivenciaram. Não existia internet, não existia dados, não existiam convenções, informação rápida, né? A assistência técnica de qualidade, assim, isso se formou. E quando eu cheguei para ele, falei, pai, em algumas coisas eu vou te propor que nós vamos inverter. Nós vamos primeiro crer para depois ver. Um dos casos é isso que hoje nós estamos, né, com a questão do crédito e tal. Então, respondendo a tua pergunta, é mais ou menos esse o caminho. A flexibilidade dos dois, ele também, eu falei para ele, ó, você também vai ter que tirar o pé em algumas coisas. E a gente foi... Eu apresentei um plano para deixar o negócio meio não, né? Totalmente ancorado, vamos dizer assim, que é em 24 meses a ideia é essa. No agro, você não sabe, né, se amanhã chove ou não chove. Mas eu falei, a ideia é essa, nós vamos dividir em 3, esses 24 meses em 3 grandes partes. A primeira parte a gente falou mais de o que a gente estava usando de semente, o que era a tendência de semente, em adubação, essas coisas. Depois a gente foi para infraestrutura e equipamento, né? E o último, que continua até hoje, e eu acho que nunca vai acabar, que é vivo, uma mudança viva, é o RH, né? Gestão de pessoas, treinamento, mão de obra, como que as relações se dão ali dentro também na questão de o que era um empregado de 20, 30 anos atrás, né? Um pessoal da lida da roça e o que é hoje, né? Então, foi basicamente esse aonde que a gente se apoiou para seguir o projeto. Na verdade, trazer um projeto mesmo de tratar a propriedade como uma empresa. Isso. Né? Estruturado. Perfeito. Hoje é uma grande dificuldade que a gente vê hoje no campo, é isso. A partir do momento que o produtor trata a lavoura, trata a agricultura, trata todo o negócio dentro da porteira para dentro como empresa, ele consegue fazer um fluxo de caixa, consegue ver mais margem, consegue ver rentabilidade e, consequentemente, esse programa que a gente vai apresentar vem agregar muito isso aí, né? Soja, milho e... Aveia branca para consumo humano. E aveia branca para consumo humano. Isso é uma outra história boa também. Mas aí, vou deixar o Ferronato falar um pouco, senão... Sobre o tema principal, crédito de carbono. Esse tema, Marcos, então, que é o crédito de carbono e por que ele é tão interessante hoje para os produtores rurais como o Marco Portes? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é muito legal a gente falar desses temas e trazer isso de uma forma bem acessível, né, para os agricultores. A NetWord, ela nasceu como uma empresa de pesquisa científica, mas que tem um pé no mercado, né? Então a gente faz toda a parte de pesquisa científica antes de entrar em mercado. E assim a gente nasceu com um único propósito. E isso a gente não deixa morrer, nem deixa mudar lá dentro da empresa. Levar valor para quem realmente importa, que é o produtor rural. É agregar renda, é agregar em conhecimento, em resultado financeiro para esses produtores. Há quantos anos a NetWord está no mercado? A gente faz agora, dia 1º de janeiro, 11 anos. 11 anos de mercado. Então, nós tínhamos o produto 1, que era o de monitoramento de solos e lavoura para manejo, né?
para manejo integrado, e aí a gente percebeu que esse é um produto bem nichado, né, para um público bem específico, né, que é aquele agricultor que tem que acreditar para ver. Que quer fazer manejo integrado, né, que quer ter um conjunto de informações para decidir quando fazer o manejo e abandonar aquele manejo tradicional de calendário. Mas é um público, né? Posso interromper? Deixa eu interromper, Claro, porque é legal, sabe por quê? Outra coisa que foi bom, eu vim do mercado, que eu era engenheiro mecânico, multinacional, automobilístico. Quando eu chego aqui, eu não tenho nenhum preconceito. Então, uma tecnologia nova para mim era igual um negócio que já está sendo usado há 20 anos. Então, por que não? A pergunta. Sim. Por que não, né? Daí é o que o Feonato fala, um público específico. O específico talvez seja um público que não, talvez o preconceito não vai impedir ele de fazer uma coisa nova. Sim. Né? Esse é o ponto. Isso aí. E veja, o manejo tradicional de calendário, ele teve a sua importância num determinado momento histórico, né? Quando a gente pega há 50 anos atrás, o porquê que a gente subiu a nossa produtividade, o porquê que, né, a gente galgou degraus aí no mundo, né, quando a gente fala de fornecimento de alimento. Isso se deve ao manejo de calendário, para evitar dano nas culturas. Só que essa era uma realidade de 50 anos atrás. Hoje, essa mesma realidade é diferente. Qual é o grande desafio hoje das propriedades rurais? Reduzir custo, né? É que eu tenha uma rentabilidade maior por hectare. Né? Então, segundo a Embrapa, 3% dos agricultores no Brasil hoje usam manejo integrado, por causa dessa dificuldade de abandonar esse manejo tradicional, que sempre deu certo, né? Quando a gente olha historicamente, Sim. sempre deu certo, e aí agora fazer manejo integrado, que é uma coisa nova, que é um caminho novo. E aí, na pandemia, a gente se viu nesse dilema. Um público restrito para o produto 1 e uma tecnologia que estava monitorando 100% de tudo que era feito dentro de uma propriedade rural. E aí as coisas eu acho que nunca acontecem por acaso, né? A gente ganhou um prêmio do Global Meetup e eles levaram a gente para a Europa, para a Inglaterra, França, Alemanha e Holanda, para conhecer os mercados agro lá. E uma das coisas foi uma reunião com um grupo que assessorou a criação do Acordo do Clima, que é a lei, um dos contextos. Sim. Que está o mercado regulado de carbono na Europa. E aí os caras começaram a falar para a gente do que estava dentro do mercado regulado europeu, e a gente falou, poxa, tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Sim. Aí de lá eu liguei para o meu orientador do doutorado aqui e disse, eu estou mudando a minha tese, vai passar a ser sobre crédito de carbono. Sim. E aí faz a pesquisa inteira, né? E entrou na safra verão 23-24. Foi a primeira safra de crédito. O objetivo do crédito era ser um gerador de negócios para o produto 1, que era de monitoramento. As surpresas da vida, né? Esse produto 2 de crédito vira o produto principal da empresa. E naturalmente, né? Isso é que é o mais legal, né? E aí, todos os produtores, não só aqueles de manejo integrado, de agricultura regenerativa, todos eles passam a enxergar valor nisso. Sim. E aí a gente começa essas relações,
né, levamos isso ao Portes ainda lá na pesquisa, eu falei, ó, Na época de piloto. isso, você vai participar. E na hora ele De aceitou. novo, a gente crê para ver. E aí ele apresentou para nós, o Feonato apresentou para nós a proposta, né, de participar do piloto. E Então, só antes até de você falar da sua experiência com o crédito de carbono, talvez trazer assim para leigos, talvez que estejam nos acompanhando, o que é exatamente o crédito de carbono? Então, vamos lá. Dentro de uma propriedade rural, a gente tem alguns, o que a lei chama de arcabouços de retenção de carbono, né? Então, a lei trata isso de uma forma bem explícita, assim, né? Então, ela diz, olha, você pode ter o carbono retido no solo da lavoura, que é uma fonte de retenção, na lavoura, no solo da floresta e na floresta. São esses os quatro arcabouços de retenção de crédito. Mas você tem as emissões de carbono. O plantio, a pulverização, a colheita, a preparação do solo. Tudo isso emite carbono. O uso dos maquinários, né? Isso, exatamente. O consumo de energia elétrica, no silo, por exemplo. o silo, tudo isso emite. E o resultado dessa retenção menos as emissões é que é o crédito, né? Então, quanto que a propriedade removeu de carbono da atmosfera, no solo, nas plantas, e quanto que ela emitiu durante os seus manejos. Faço essa diferença e isso vira o crédito, que é o que a lei chama de CRVE, Certificado de Redução ou Remoção Verificada de Emissões. Cada CRVE, um crédito, 1 tonelada de carbono equivalente removido da atmosfera. Todas as propriedades podem ter crédito de carbono? Todas. Independente de cultura, independente de tipo de solo, independente, né? É claro que aí entra, eu acho que é o fundamental na coisa, né? Uma propriedade que faz o basicão, né? Faz plantio direto, mas não faz cobertura no pousio, não usa adubação orgânica, ela vai ter menos crédito do que uma propriedade que tenha isso. Né? Então, o crédito ele passa a ser, né, a ponta de lança, vamos dizer assim, né, o catalisador de uma mudança para um manejo mais sustentável. Ou seja, né, o produtor que vem fazendo o calendário, Isso. consequentemente, pode gerar menos crédito. Menos crédito. Né? Ele vai ter crédito. Não que ele não vai ter, Isso, mas Ele vai ter, mas ele vai ter menos do que aquele cara que faz esse tipo O de manejo coisa. integrado, Mas- consequentemente, vai te dar melhor rentabilidade lá no final. Claro, Né? claro. E essa é a ideia, né? Que é E- o principal, né? Que a gente veio fazer a parceria com o Copagril Network, com os nossos técnicos, a gente sempre trabalhar, fazer que o produtor use mais manejo integrado, use mais técnicas mais sustentáveis, que consequentemente, com esse programa, no final do dia, o produtor vai ter mais rentabilidade, que consequentemente vai gerar mais crédito. Né? Isso mesmo. Então, gerando mais créditos de carbono na propriedade, ele vai ter maior rentabilidade se ele comercializar esses créditos. Isso. Como que ele faz para ter a comercialização dos créditos? Vamos Para lá. quem ele vai vender, de que forma? Isso. A Network tem dentro da plataforma de ponta a ponta. Então a gente faz desde análise socioambiental, originação, estruturação e comercialização do crédito. O importante que os produtores entendam é assim: para um CRVE ser válido no mercado regulado, tem algumas regras. No mercado voluntário, qualquer coisa vale. Já diz, é um mercado que não tem regulação, né? Gera de qualquer maneira. A lei brasileira, ela vai obrigar que as empresas, da mesma maneira que já acontece lá fora, tá? Vai obrigar que as empresas comprem crédito de carbono para atingir suas metas. Só que elas só vão poder comprar créditos
que seguirem as regras do mercado regulado Mercado regulado de crédito de de carbono. carbono. Exatamente. Tem uma legislação Uma dentro do legislação, e tem isso que que ser está em seguida. vias de ser sancionada, já foi aprovada no Senado e na Câmara, está em vias de ser sancionada, que cria esse mercado e cria as regras para que um CRVE seja válido. Então, ter retido e emitido é uma das regras. Eu não posso fazer mais crédito só do retido. Eu tenho que ter do emitido. Fazer um balanço entre emissão e compensação. Exatamente. Retenção. A outra coisa, as medições do retido e do emitido, 100% sensoriadas. Eu não posso mais ter aquele negócio de planilha Excel, mandar análise para laboratório, voltar a resposta, eu botar num formulário, mandar. Não pode mais. Que é o mercado voluntário, né? Isso fica no mercado voluntário. O voluntário acontece isso ainda hoje. Direto. E que é, na verdade, a autodeclaração. Isso. É o que eles chamam de autodeclaração. Disso, de autodeclaração. Então, eu tenho que ter sensores medindo o carbono retido e o carbono emitido, sem que ninguém bote a mão nisso. Sim. Tá bom? E a Depois, Networld Agro faz exatamente dessa maneira. Depois, o CRVE gerado, que é o saldo, né, entre o retido e o emitido, obrigatoriamente ele tem que estar tokenizado, ele tem que estar numa blockchain, ele tem que ser uma moeda eletrônica. E essa moeda eletrônica ela tem que ter prova de reserva. Ou seja, ela tem que representar, através dos sensoriamentos, quanto de carbono eu tenho aqui de saldo. Eu tenho que sair da moeda eletrônica e chegar nesse monitoramento base de dados com os aí, sensores. Então, isso é obrigatório. E, por último, metodologia, tecnologia e o CRVE, eles têm que ser certificados por uma empresa terceira, independente, credenciada pelo governo para fazer isso. Sim. Então, isso já está estruturado. Já está estruturado, já tem empresas autorizadas a fazer isso. A que nós contratamos é uma das 9 que tem no país hoje, que pode fazer isso. Sim. E ela vai certificar a metodologia e a tecnologia, se atendem os preceitos do GHG Protocol, que é a base de tudo que é de inventário de carbono hoje no mundo. E se o CRVE tem aquelas 3 premissas para ele ser válido e poder ser comercializado. Só então poderá ser comercializado. Para você ter uma ideia, um crédito hoje aqui no Brasil, no mercado voluntário, em torno de $1 no voluntário. No regulado, $19 no mínimo. Tanta diferença. Porque esse aqui se tem certeza que é um crédito seguro, né? Sim. Então, isso é muito legal que a lei trouxe, e a lei é o único mecanismo capaz de fazer o Brasil atingir as metas que ele se comprometeu lá no protocolo de Kyoto. Isso é importante. Que já 2026 já está aí. Já tem exigências para 26. Isso, o Brasil, a partir de 2026, vai ter que cumprir suas metas. Sim. Sob pena de ter sanção nas exportações. A lei prevê 2 anos de adaptação para as empresas. Ou seja, ou aprova a lei esse mês ou mês que vem, ou o Brasil vai ter problema lá em 2026 de sanção nas exportações, né? Mas o porquê que assinou o protocolo de Kyoto? Então, aí é outra história, né? É outro podcast. É outra temática para outro programa. E aí, toda essa estruturação, o mercado como um todo, vocês explicando e mostrando que a Networld Agro, as cooperativas, né, entrando com o interesse de trazer os seus associados para esse universo, né, de ter a oportunidade dos créditos de carbono, fazer essa venda. Então, aqui, tanto como cooperativa, como o próprio produtor em si, comprando essa ideia. Então,
o Marco como um dos precursores aí de produtores rurais que realmente estão apostando, né, nessa ideia. Como que você viu pela primeira vez, assim, com esse tipo de apresentação, toda a complexidade, de certa forma, que tem, como que você analisou como uma oportunidade? E nada melhor, né? O Marco, querendo ou não, já recebeu, né, Marco? Já. Acho que é até bacana recebeu falar seus isso. créditos. Vai ter uma historinha boa da cabeça de bacalhau que eu também não vou deixar de contar. Mas vamos lá. Tudo começou quando eu cheguei aqui para fazer a gestão. Eu me preparei para fazer... Porque na indústria onde eu trabalhava, na automotiva, você tem muito dados, tem muita informação. Você consegue tomar decisões com informações na mão. E eu cheguei aqui e eu senti muito a falta de informações. Até não por incompetência do meu pai ou da fazenda, mas que eu via que tinha muito que é mais ou menos isso, é mais ou menos aquilo. Muito vem do manejo de calendário. Então agora nós vamos comprar campanha verão safra soja. Então tá, então são 400 quilos de adubo, 300 de cloreto, tantas sementes por metro, fecha o pacote e é isso. E eu não estava acostumado a fazer dessa forma. Eu queria ter dados para chegar e falar, não, acho que nós vamos fazer assim, assado, entendo eu assim, ou me chama alguém para me ajudar, um técnico. Então, e nisso eu fui procurar como começar a transformar a fazenda num agro 4.0. Por quê? Porque aí eu ia conseguir ter dado informação. E aí, como é que aconteceu isso? Eu conheci uma pessoa em Curitiba que tinha acesso a pessoas que tinham desenvolvimento com sensores. Pra você ter ideia, eu fui falar com ele. Esse é um brasileiro que hoje mora nos Estados Unidos, no Cinturão do Milho. Comecei a conversar com ele, até a gente fez um piloto, algumas coisas com alguns sensores. Mas ele me comentou, falou... eu tenho um cara que nós também estamos conversando lá em Palotina. Vou colocar vocês em contato. E aí, entro em contato com o Ferronato, a gente se fala, para começar a falar de sensorização. Sensorização. Aí, nesse ponto, o que acontece? Eu procurei e contratei o Ferronato por hoje que ele chama de produto 1, que é o quê? Análise de solo digital, voo com drone, eu vou com asa para controle do meu manejo, né? E com esses dados em mãos eu comecei a formular como é que iam ser minhas compras, como é que estava minha lavoura. Então começou lá atrás e o crédito carbono efetivamente não existia, ao menos para mim. Talvez se o Ferronato na minha cabeça ele já estava rodando. Ele já estava processando isso. Uma ferramenta para te ajudar a tomar decisão, né? Uma ferramenta para me dar informação de solo e o que eu queria. Porque eu não entendia, falar assim, nós vamos lançar 400 quilos de adubo 10, 15, 15 em toda a lavoura. Mas e se, né? O famoso e se? E se aqui eu não precisar? E se tá? Com a análise de solo, que a gente começou já a fazer a época a cada 6 meses, eu entrava numa safra sabendo o que precisava, eu saía sabendo o que consumiu e já sabia o que minha próxima safra ia precisar. Porque, na teoria, milho consome isso, aveia consome aquilo, soja, né? O NPK, o micro e macro, a gente começou a trabalhar com isso. E começamos a afinar nossos ajustes de forma que, numa última safra minha de aveia, a gente já optou para fazer uma doação mix. O que é mix? Eu tinha 100% de adubo mineral a 252 quilos a última vez que eu apliquei. Esse ano, para a aveia que nós estamos colhendo agora, eu apliquei 107 quilos de adubo e fiz um complemento com 3 toneladas por alqueire de adubo orgânico. Entendeu? Então, com isso, o que aconteceu? Eu fiz um mix e eu venho monitorando meu solo, minhas pragas e a gente está tendo resultados. Estamos colhendo literalmente resultados com isso. Então, foi onde é que começou o processo com o Ferronato. Foi com o produto 1, o carbono ainda não existia, mas no meio do caminho, que a gente deve estar uns 3 anos Ferronato junto, mais ou menos 3 anos e pouco, no meio do caminho ele me fez a proposta, Marco, vamos fazer um piloto e creio que você se adapta ao projeto. Dá para a gente tentar fazer. A gente comprou a ideia e aí nasceu o projeto que demorou 1 ano e meio desde o convite. Isso, né? Exatamente.
Mas o que é mais legal, e para mim também foi uma surpresa, que no momento que a gente foi falar, e aí eu vou contar a história do bacalhau, que é o quê? A hora que a gente começou a conversar, começou a tomar forma, né, a gente recebeu a auditoria, que foi a auditoria prévia, ela não era ainda uma auditoria padrão, eu acabei de passar por uma auditoria, vamos chamar padrão, porque ela deve acontecer a cada safra, que é da safrinha. Né, que foram lá, coletaram alguns dados, me deram um feedback da última e falaram, Marco, então é isso que eu preciso. Conversamos em, acho que meia hora, 1 hora de conversa, todas as dúvidas estavam sanadas e ok. Mas a questão foi que, quando foi para fazer a primeira, teve um evento de entrega, aquele evento de entrega do cheque, sabe? Eu acho que vocês fizeram também, né? Tivemos. Então, aí eu falei, Nato, eu vou, não tem problema. Mas eu só vou na hora que o dinheiro estiver na conta. O cheque do crédito. Né? Não, o cheque, mas o cheque não, o dinheiro mesmo. Sim, literalmente, mas sair de lá e comprar alguma coisa. E aí, por quê? Eu falei, daí eu até expliquei, Nato, porque o crédito carbono, infelizmente, ou por ainda não ser muito difundido, ou por terem falado muito dele e nunca ninguém ter conseguido tirar nada de lá, porque vieram falar comigo, outras pessoas falar sobre o crédito carbono. Sim. Vamos fazer, assina aqui. Eu falei, porque eu costumo conversar com muita gente, perguntando de comprar um equipamento ou um insumo. Eu gosto de conversar com quem, se alguém já fez, já usou ou não, sim, ou se eu vou fazer parte de um piloto, como eu fiz. E aí, nisso que aconteceu. Eu falei, daí, Nato, por isso virou um cabeça de bacalhau. Ninguém nunca viu o dinheiro do crédito. Muita gente ofereceu, muita gente coletou muito dado, muita gente... Mas, né, eu falei com muitas pessoas, o que você acha, cara? Eu nunca vi. Então, e é natural essa, é natural, segurança, até não esqueça que daí nós temos todo aquele, né, do ver para crer, tem todo um... É histórico, e de novo, não estou criticando, eu estou tentando ser uma ferramenta, além de estar aqui, eu estou no Sindicato Rural como Tecnologia e Inovação, eu estou agora no CODESC Agro, que é uma outra câmara, para falar sobre tecnologia e inovação, pensando no Cascavel 2050. Então, eu estou querendo ser um agente transformador. Sim. Por isso que é minha ideia de, vamos fazer. E aí, falei, Nato, eu vou. Mas só vou com o dinheiro na conta, porque senão vou ser lá mais uma cabeça de bacalhau. E eu comecei falando lá e o pessoal concordou comigo. Inclusive, teve pessoas que vieram falar comigo sobre a história da cabeça de bacalhau. Então, você queria ser o produtor que pudesse realmente validar isso. Assim, eu recebi o crédito, sim, eu posso falar... Mas o que eu queria, porque eu não queria ser só mais um que falou assim, ó, eu fiz, tá aí, qual foi o que aconteceu? Nada, eu estou aguardando. Estou, né? E veja, na primeira safra, o que a gente fez? Né? A gente selecionou, dentro da nossa base de clientes, um conjunto de clientes que a gente sabia que ia ter crédito, porque o manejo já era diferenciado. Então a gente selecionou 1.500 hectares. Gerou o crédito, certificou, vendeu e pagou a eles. Fez a roda girar. Temos cases de sucesso. Isso. Na segunda safra, que foi a safrinha agora, a gente selecionou, ainda dentro da nossa base, 4.500 hectares. A gente aumentou, aí monitorou, gerou o crédito, estamos em processo de certificação, e em outubro agora todo mundo recebe o din-din na conta. Maravilha. Inclusive, direitinho. Não sei se foi oportuno ou não, mas ontem eu recebi o e-mail do Edu com os valores estimados. Maravilha, então, ele já deu uma entusiasmada para vir contar aqui a história. Com essa dificuldade que você teve para ver, para crer, é o que a gente tem hoje. A gente teve no início, né? Eu e o Marcos, discutimos algumas vezes, né, Marcos? Mas assim, para entender e para a gente vender a ideia produtor, que é uma ferramenta fantástica e é nova. Mas assim, a mídia tem tudo. Hoje esse mercado está acontecendo cada coisa de crédito carbono que é difícil, né? O cara confiar no negócio. E é importante a gente separar bem, né? Todos os problemas que a gente viu até hoje com crédito é gente operando no mercado voluntário.
Sempre. Outra, e aqui Sempre. estamos falando do regulado. Do regulado. As empresas aqui envolvidas. E No caso da Networld a e a Copagril. cooperativa Copagril. Isso. Tanto é que a Copagril aí deu um passo a mais até na parceria para trazer os seus cooperados, né? Isso. Douglas, você pode falar um pouquinho para nós como que foi essa parceria? Show, então. Como eu estava falando, né? Quando a gente fez essa parceria, porque a gente trabalhava antes com o produto 1 e o produto 2, né, Marcos? Que era fazer monitoramento de solo e monitoramento de pragas e doenças para fazer manejo. Quando surgiu essa questão do crédito de carbono, a Copagril em si acreditou muito no programa, que é um programa fantástico para trazer, cara, benefício para o produtor. Né? E nesse meio termo a gente bateu cabeça muito aqui, porque a gente estava tendo um pouco de dificuldade na ponta que os produtores não acreditavam, por causa que veio do passado. Mas hoje, já, vamos dizer assim, quebramos o paradigma, né? Tem muitos produtores que já contrataram conosco para essa safra verão, né? Ótimo. E tenho certeza que após esse evento que nós vamos fazer em parceria, né, em outubro, até o Marcos vai participar conosco, né? Prepara o salgadinho. Massa. Tá chegando. Vai ser sucesso Cada vez porque, mais. cara, é muito benefício. Se a gente pegar um índice tecnológico de produção pensando em soja, né? A gente tem um custo médio aí de R$ 2.400 por hectare. Com o retorno que o crédito de carbono pode nos trazer, cara, de 16% a 18% de desconto em cima desse índice tecnológico. É muito dinheiro na mesa que a gente está falando. Vale Né? a pena. E os produtores agora estão comprando essa ideia e vendo que realmente é uma oportunidade. Realmente é uma baita oportunidade que o Copagril, um parceiro da Naturgy, está trazendo para o campo. Visando, que nem o Marcos comentou no início, o produtor. Isso aí. E o que é interessante, eu gosto, quando eu vou conversar, a gente vai fazer alguma mesa redonda, falar com os produtores, que eu gosto de defender uma coisa. Que hoje, talvez, uma das palavras que está mais em voga no mundo é sustentabilidade, ESG, biocompetitividade. Sim. Só que sustentabilidade, eu vejo sustentabilidade, obviamente, e o produtor hoje ele já é ESG, ele já é sustentável. Hoje você não tem um descarte de uma embalagem plástica, hoje você cuida dos teus mananciais, hoje você aplica... Quem é que vai aplicar defensivo agrícola em excesso? Ninguém quer fazer isso, porque na verdade quer fazer o menos possível. Hoje, os defensivos agrícolas, 98% deles têm classe toxicológica baixíssima. Está uma curva vertiginosa a utilização dos bioinsumos. Só que a sustentabilidade, além dessa sustentabilidade que o agro já nós temos que se preocupar com a sustentabilidade, que é a sustentabilidade financeira, econômica. Porque hoje as margens vêm se achatando, vêm se achatando. Por vários, e não é que existe um culpado, mas o que é uma coisa que o agro me fez aprender muito, até hoje. Eu não tinha cabelo branco quando eu vim, fazem 4 anos. Mas o que acontece? Que é o quê? Você conseguir gerenciar o que é de você gerenciar. Sim. Porteira para dentro. O clima não dá, né? O dólar não vai influenciar, entendeu? Chicago não vai olhar para o marco e falar, ok, agora é $12, entendeu, Cebote? A questão é essa, são coisas que eu não tenho gerência, mas a porteira para dentro eu posso ser mais eficiente, eu posso comprar melhor, eu posso usar melhor, eu posso receber o meu crédito de carbono melhor, que agora eu já virei a chave. O meu problema é que eu giro a chave muito rápido. O crédito de carbono novidade. Já foi novidade. Agora não é mais novidade. Entendeu? Agora eu estou vendo como é que eu vou aumentar o meu crédito de carbono. Entendeu? O que está acontecendo? Já falei com o Marcos, nós temos um projeto aí de cama de aviário, para a gente fazer alguma coisa ali. E outra coisa, eu me comprometi a criar um círculo virtuoso na fazenda com o dinheiro que vem do crédito de carbono. O que eu vou fazer? Agora já está cotado, inclusive mais uma semana deve estar fechando, eu vou instalar as placas solares na minha fazenda. Com as placas solares, que vai, para vocês terem ideia, vai ser 5% ao longo de 8 anos do que eu recebi de crédito de carbono, as próprias placas vão me tornar mais efetivo e eu vou ter mais crédito de carbono ainda. Então eu estou criando um círculo virtuoso com o próprio dinheiro que está vindo.
Então, retroalimenta o próprio sistema. Então agora, com placa, eu vou ficar de novo, vou ter sustentabilidade, mas a financeira também, eu vou praticamente zerar meu custo. Como eu tenho silo de energia, é um custo relevante, entendeu? Alto ainda, né? É, um custo alto. Agora nós estamos entrando numa bandeira vermelha, acho, 2. Ou seja, se você fizer um pouquinho que você vai girando, você vai vendo que o negócio vai sair de 4,5 créditos por alqueire para 5, 5,5, 6. Agora o meu desafio práticas que você vai fazer para aumentar. Isso aí. Né? Eu acho que esse é um assunto interessante para o produtor. O que ele pode fazer? Muitas vezes aquele que não tem tantas ações nesse Quando sentido. a gente olha aqui na nossa região, principalmente, né, a maioria tem ou aviário ou suíno, né? Plantio direto. Isso. Esterco sobrando. E o uso dessas coisas, um biodigestor dentro da propriedade. Isso agrega em crédito, né? Porque você está transformando um resíduo que seria um resíduo prejudicial em energia limpa, e o resíduo do biodigestor pode ser usado por fábricas de adubação orgânica. Isso tudo, né, aumenta o número de crédito. A mesma coisa, né, a placa solar. Só que essas coisas elas têm que estar no contexto da propriedade rural. Elas não podem... uma placa aqui na cidade não vai gerar crédito. Sim. Mas no contexto da propriedade rural, isso vai gerar crédito. Isso vai aumentar o número de créditos. Só um interessante, nem falei com você sobre isso. Normalmente o payback de um investimento desse é 4 anos, tá? De uma placa solar. Você vai usar eficientemente ela talvez com 20 anos, vai te sobrar 20, 25 anos, né? Considerando o crédito de carbono como receita, o payback é para 2. É muita coisa, cara. É 2 anos, gente. Sim. Entendeu? É isso. Então, assim, uma coisa que era resíduo da atividade complementar, suíno ou frango, tinha custo para remover aquilo e levar para algum lugar. Aquilo passa a ser um elemento de renda. Né? Quando entra nesse contexto. Dentro dos dois sistemas, né? Da minha fazenda, que ela vai ser renda, né? aumentar a produtividade, aumentar o crédito de carbono, e para quem tinha cama, que não tinha o que fazer, que também é uma renda. Você viu como esse ciclo que é muito legal, de você difundir, né? E aí, fazer a coisa funcionar. O porquê que sustentabilidade é um tema tão diverso, né? E tanta gente fala as coisas assim, né? E sem meio que entender. Não existe sustentabilidade que não pare em pé financeiramente. Perfeito. Né? Eu só vou ser sustentável a partir do momento que o tripé é social, ambiental e econômico. Sim. O econômico tem que estar presente nessa conta. Né? Mas as empresas vão ser obrigadas a comprar crédito. Sim, elas é que têm o débito, elas são obrigadas a pagar essa conta. E é isso que a lei traz, né? Elas vão ter que pagar a conta de quem é sustentável. Que esse é o grande papel das propriedades rurais. Hoje, as propriedades rurais são o único segmento capaz de gerar crédito seguro na medida da demanda que o mundo vai ter por crédito. Não. Sensacional. Então, é muito promissor, né? O crédito de carbono, esse mercado de crédito de carbono é muito promissor. E nós teremos aí muitos capítulos ainda adiante, né? Oportunidades estão aí, produtores fazendo, então, usufruindo já desse mercado são pouquíssimos, acredito eu, né? E a gente vai ter muitas oportunidades ainda de ver esse mercado crescer. Vai ter evoluções, vai ter desafios, vai ter novidades, enfim, vai se aperfeiçoando, né? E se adaptando, né? E se adaptando. Gente, a gente está se encaminhando para o final e eu queria as considerações de vocês, começando pelo Marco. Eu queria agradecer novamente. Como eu disse, acho que é um tema muito importante para o agro. A ideia de ser um elemento transformador, tentar ajudar o máximo da comunidade do agro para ter inovação, tecnologia dentro de casa. Na questão do crédito carbono, a única coisa que eu falo para todo mundo que vem conversar comigo é
faça um teste, você não precisa fazer a área inteira. Faça um pedaço, faça um CAR. CAR, eu digo, é um registro de área, porque a partir do momento que você vê, você vai entender que isso vai te ajudar a investir, vai te ajudar a melhorar a tua área, vai te ajudar a dar sustentabilidade financeira num tempo de uma seca, né? Então, é mais uma ferramenta, é mais até eu brinco aqui na fazenda eu tinha soja, milho, aveia e resíduo. E agora eu tenho mais uma linha de receita que é crédito de carbono. Maravilha. Então, Perfeito. creio, não existe o porquê não. A questão é, faça do seu jeito, mas faça. Acho que tem que girar essa engrenagem que dentro da nossa cadeia agro aí vai ser muito vantajoso. É um negócio que dá certo, né, Marcos? Dá certo. Pessoa melhor para falar é você que recebeu e está aqui, Isso. né? Deixei de ser a cabeça do bacalhau. Mercado promissor. Legal. Suas palavras, Karina, obrigado também, em nome da Copagril. Sou o gerente técnico do departamento agronômico, né? Acho que a ideia do bate-papo foi muito oportuno. Acho que a gente deixa a mensagem assim que os produtores que estejam assistindo, cara, venha conversar com a gente. A verdade, desse programa, a visão dele é trazer benefício para o produtor, como a gente sempre falou desde o início. Maravilha, muito obrigada, Douglas. Eu quero agradecer a oportunidade e assim, né? É muito legal quando a gente consegue reunir, né, empresas com o mesmo propósito, que é o caso da parceria entre a Copagril e a Networld. É a gente levar valor para os produtores rurais. Então isso é fantástico e é transformador, né? Isso vale muito mais do que só o dinheiro lá no fim do dia, né? É você fazer isso acontecer. Todo mundo vai ganhar dinheiro nesse processo, mas levando valor para quem importa, que é o produtor rural. É isso que a gente está muito, muito, muito contente, muito satisfeito de estar fazendo. Ótimo, muito obrigada a todos, então. Esse foi, então, o episódio de Crédito de Carbono do AgroShow Podcast. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.